Havendo número legal sob a proteção de Deus, dou por iniciada a presente sessão, convidando o segundo secretário, vereador Milton Borges, para a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 33ª reunião do segundo período de sessão ordinária da 17ª legislatura como se segue. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 18h30, nas salas de reuniões da Câmara Municipal de Bom Jesus do Apuano, Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do vereador Luciano Souza Nunes e secretariada pelos vereadores Leonardo Dutra de Carvalho e Hamilton Borges de Alvarenga Neto, respectivamente primeiro e segundo secretários, realizou-se a 33ª reunião reto. A ela comparecendo ainda os vereadores Sérgio Ney Borges Crisóstomo, Carlos Ney Costa Pires, Valdeir da Silva Crisóstomo, Paulo Roberto Metel, Ricardo Soares Aguiar, Celso Zezé Teixeira, Paulo Ed Salim e Cléber da Silva. Conforme livro de presença, havendo número legal sobre a decisão de Deus, o senhor presidente deu por iniciada a presente reunião, registrando diversas presenças em nosso auditório e autorizando ao segundo secretário proceder à leitura da ata anterior, que, lida e submetida à discussão, o vereador Ricardo Aguiar fez as seguintes observações. Onde se lê empresa de vidros, leia-se empresa. Onde se lê em torno de 30 empregos, leia-se 350 empregos. Onde se lê licença de ICMS, leia-se isenção de ISS. Onde se lê solicitou da diretoria do Hospital São Vicente de Paula, leia-se vai solicitar da diretoria do Hospital São Vicente de Paula. Onde se lê Laje do Muriaé, leia-se Retiro do Muriaé ofereceu 20 anos de isenção de ISS para que se instalasse naquela cidade. Onde se lê não daria 8 alqueires de terra para chamego bom, daria apenas o que fosse necessário, lê-se não daria 8 alqueires de terra para chamego bom, daria apenas o que fosse necessário para a construção da empresa. Com essas observações, foi a mesma aprovada por unanimidade. A seguir, foi lido o expediente de consulta seguinte, ofício de número 74/2016, do presidente Sinserve, agradecendo o diferimento do uso da tribuna livre desta casa, agendado para a data de hoje e solicitando que o mesmo seja adiado para a sessão do dia 12/12/2016. Convite os familiares do Dr. Sebastião Freire Rodrigues para a missa em ação de graças pelo Jubileu de Ouro no exercício de sua profissão, às 8 horas do dia 22 de dezembro, na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. 2 requerimentos de autoria do vereador Valdeir da Silva Crisóstomo, versando sobre solicitação executiva para que seja determinada a reforma da ponte de madeira no distrito de Serrinha, entre Matinha e Santa Rosa. Apresentando votos profundo pesar aos familiares do senhor José Antônio Pereira Dias, por seu falecimento ocorrido no último dia 4/12/2016. Submetidos os requerimentos acima de apreciação do plenário, foram os meus aprovados por unanimidade. Esgotado o tempo expediente, o senhor presidente passa a ordem do dia, colocando em discussão em bloco os projetos de lei número 24 e 25/2016, de autoria do vereador Sérgio Ney Borges Crisóstomo, projeto de número 26/2016, de autoria do vereador Luciano Souza Nunes, os projetos de decretos legislativos de número 70, 71 e 72/2016, de autoria do vereador Ricardo Soares Aguiar, os projetos de lei número 14, 16 e 17, de autoria do Executivo Municipal, submetidos à votação, foram os meus aprovados em segunda discussão, inclusive as relações finais, com o voto contrário do vereador Ricardo Soares Aguiar, aos projetos de número 24, de autoria do vereador Sérgio Ney, e aos projetos de número 14, 16 e 17/2016, de autoria do Executivo Municipal. O vereador Léo Chambão votou favorável aos projetos de lei número 24, 25 e 26/2016 e aos projetos de decreto legislativo número 70, 71 e 72/2016, obstendo-se de votar aos projetos de lei número 14, 17, 14, 16 e 17, de 2006, de autoria do Executivo Municipal. Terminada a ordem do dia, o senhor presidente franqueia a palavra. Ninguém querendo fazer o uso da mesma e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente defere os requerimentos endereçados à mesa diretora e, sob a proteção de Deus, deu por encerrada a presente reunião, marcando outro para segunda-feira, do dia 12 do mês em curso, em virtude do dia 8 ser feriado municipal. Do que para constar, eu, Hamilton Borges de Alvarenga Neto, segundo secretário, lavrei a presente ata. A ata está em discussão. Coloca mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Léo Chambão, para a leitura do expediente do dia. Ofício número 166, do gabinete da prefeita. Pelo presente, honra-me encaminhar essa colenda à Câmara, pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, cópia de lei número 1236, de 29 de novembro de 2016, sancionada por esse Executivo Municipal. Honra-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, prefeita municipal. Ofício número 167/2016, do gabinete da prefeita. Senhor presidente,
Com o presente, pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, encaminha a douta apreciação dessa Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 19/2016, de 5 de dezembro de 2016, versando sobre regulamentação da concessão de benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social no município de Bom Jesus de Itabapoana. Honro-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, Prefeita Municipal. Ofício número 168/2016 do Gabinete da Prefeita. Senhor Presidente, com o presente pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, encaminho a douta apreciação dessa Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 20/2016, de 5 de dezembro de 2016, versando sobre os mínimos sociais a serem garantidos aos beneficiários atendidos conforme a Lei Orgânica de Assistência Social de Bom Jesus de Itabapoana. Honro-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, Prefeita Municipal. Ofício número 169/2016 do Gabinete da Prefeita. Senhor Presidente, com o presente pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, encaminho a douta apreciação dessa Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 21/2016, de 5 de dezembro de 2016, versando sobre regulamentação da institucionalização do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Bom Jesus de Itabapoana. Honro-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, Prefeita Municipal. Ofício número 170/2016 do Gabinete da Prefeita. Senhor Presidente, com o presente pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, encaminho a douta apreciação desta Câmara Municipal lei número 1237/2016, de 6 de dezembro de 2016, versando sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução de lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2017 e dar outras providências no município de Bom Jesus de Itabapoana. Honro-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, Prefeita Municipal. Ofício número 171/16 do Gabinete da Prefeita. Senhor Presidente, pelo presente, honro-me encaminhar a essa colenda Câmara, pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, cópia de lei número 1238, de 7 de dezembro de 2016, sancionada por este Executivo Municipal. Honro-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 172 do Gabinete da Prefeita. Senhor Presidente, pelo presente, honro-me encaminhar a essa colenda Câmara, pelo elevado intermédio de Vossa Excelência, cópia de lei número 1239, de 7 de dezembro de 2016, sancionada por este Executivo Municipal. Honro-me na oportunidade de apresentar a Vossa Excelência e aos seus excelentíssimos pares meus protestos de apreço e admiração. Atenciosamente, Maria das Graças Ferreira Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 364/2016 da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo Senhor, vimos através destes, em atendimento ao ofício mencionado acima, informar que a Secretaria de Saúde encontra-se impossibilitada no momento de atender a solicitação, devido à grande demanda que temos de pacientes que necessitam de transporte diariamente para tratamento. Atualmente, a Secretaria de Saúde conta com 3 vans, sendo uma para atendimento a pacientes ao Rio de Janeiro, uma para atendimento oncológico e hemodiálise na cidade de Itaperuna e outra para o atendimento aos usuários até o município de Muriaé. Assim sendo, este órgão municipal está impossibilitado de atender a solicitação contida no referido ofício. Sem mais, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração. Dr. Francisco de Assis Oliveira Neto, Secretário Municipal de Saúde. Requerimento do vereador Hamilton Borges de Alvarenga Neto. Tenho o prazer de apresentar esta Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação, moção de congratulação e aplauso
ao jovem Eduardo Boechat Dutra, extensível aos seus familiares, por sua brilhante conclusão ao curso de medicina, ministrado pela UNIG, Universidade de Iguaçu. Que seja dado conhecimento desta ao homenageado, desejando-lhe muito sucesso nessa nova etapa de sua vida. Sala de Sessões, 12 de dezembro de 2016, Hamilton Borges de Alvarenga Neto, vereador. Requerimento do vereador Luciano de Souza Nunes. Requer, através da mesa, seja ouvido o plenário para a votação de moção de congratulações à doutora Luísa de Souza Melo, filha de José Luiz Melo e Vera Lúcia de Souza, moradores da Rua Gonçalves da Silva, bairro Santa Rosa, pela recente conquista alcançada pela jovem médica, que conquistou 2 brilhantes vitórias em ser aprovada com louvor nos exames de concurso para o seu ingresso na Aeronáutica e Marinha. Tivemos notícias que nessa última já realizou com sucesso os exames físicos preparatórios para seu ingresso na corporação. Dê parabéns, portanto, à jovem médica bojesuense e seus pais, que estão muito orgulhosos em razão do sucesso alcançado pela sua filha. É uma notícia que também nos alegra e a toda a comunidade bojesuense. E em seu nome, parabenizamos a jovem médica e seus pais. É o que se requer através de ofícios a ser encaminhadas às pessoas indicadas. Hoje do Trapão, 12 de dezembro de 2016, Sala de Sessões, Luciano de Souza Nunes, vereador. Requerimento do vereador Dr. Luciano de Souza Nunes. Requeiro na forma regimental, ouvido plenário, seja votada moção de congratulações e aplausos à doutora Paula Martins Ribeiro Garcia, por ter concluído com garbo e brilhantismo o curso de medicina, ministrado pela UNIG, Universidade de Iguaçu. Que seja dado conhecimento dessa homenageada, extensivo aos seus familiares, desejando-lhes sucesso nessa árdua, porém, nobre missão, de salvar vidas, ministrando seus conhecimentos técnicos e buscando amenizar o sofrimento dos seus semelhantes. Parabéns, Paula, por mais essa etapa vencida e que Deus te abençoe. Sala Sessões, 12 de dezembro de 2016, Luciano Souza Nunes, vereador. Requerimento do vereador Moacir Oliveira de Almeida. É um prazer de apresentar essa Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação, moção de congratulação e aplausos aos policiais militares. Capitão Sérgio Batista Viana Filho, segundo-tenente Jones Santos de Souza, subtenente Diego Rodrigues, primeiro sargento Tasso Marim Ferreira, primeiro sargento Sandro Frias Rabelo, segundo sargento Márcio Gomes Ramos, segundo sargento Marco Antônio Cerqueira de Oliveira, segundo sargento Roberto de Oliveira Lima, segundo sargento Gildo Defante, terceiro sargento Jossandro Dutra Mendite, terceiro sargento André Rodrigues Oberoni, cabo João Paulo Nicolau de Aguiar, cabo Maico de Oliveira Andrade e a soldado Luziene Lafayette Alvarenga, pelo brilhante trabalho realizado na apreensão de armas no Morro do Calvário, em Bom Jesus do Trapão, dia 30 de 11 de 2016. Esses bravos e incansáveis policiais se empenharam a não medir esforços para garantir a tranquilidade dos moradores de nossa região, com a quantidade um serviço proativo que resultou a retirada das ruas de uma grande quantidade de armamento e munição. Que seja dado conhecimento dessa aos homenageados, uma vez que o Poder Legislativo bojesuense não poderia se omitir em prestar essa singela homenagem, pela eficiência e coragem no combate ao crime, pelos bons serviços prestados aos bojesuenses. Sala Sessões, 12 de dezembro de 2016, Moacir Oliveira de Almeida, vereador. Requerimento do vereador Moacir Oliveira de Almeida. Requer a mesa diretora seja feito expediente à excelentíssima prefeita municipal com cópia ao DR e à Secretaria de Obras, solicitando que seja retirado o barro da pista na entrada de Carabuçu até a Fazenda Catavento. Justificativa. O presente requerimento visa atender a população daquele distrito devido ao fato de ter grande quantidade de barro obstruindo a pista e fazendo com que vários carros que tentam ultrapassar o atoleiro que se fez no local acabem atolando. Sala Sessões, 12 de dezembro de 2016, Moacir Oliveira de Almeida, vereador. Requerimento do vereador Valdeir da Silva Crisóstomo. Vereador, tenho o prazer de apresentar essa Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação, moção de congratulação e aplauso ao senhor João Degles Forte,
pelo transcurso de seu aniversário no dia 13 de dezembro de 2016, que seja dado conhecimento desta ao homenageado, pois o Poder Legislativo bom-jesuense não poderia se omitir e deixar de prestar essa pequena honraria ao senhor João, que completará mais um ano de muita história, um homem honesto, religioso, sempre dedicado à família, pois este vereador vem cumprimentá-lo e desejá-lo muitas felicidades por este dia tão especial que é o seu aniversário. Parabéns e que possa ter muitos anos de vida, abençoados e felizes, e que seus dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. Que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus. Sala, sessões 2 de dezembro de 2016, Valdeir da Silva Crisóstomo, vereador. Ofício número 371/2016, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Senhor presidente, vimos muito respeitosamente, através deste, encaminhar a Vossa Senhoria o balancete financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2016. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Regina Nália Boechat Dutra, Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação. Projeto de lei do vereador Ricardo Soares de Aguiar. Ricardo Soares de Aguiar, vereador em exercício neste município, no uso de suas atribuições legais neste ato, embasado na Lei Orgânica Municipal, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o projeto de lei indicativo número 01, ao Executivo Municipal de forma abaixo descrita, para que seja enviado a esta Casa de Leis. Artigo 1º. O servidor público do Sindicato de Servidores de órgãos da administração pública, direta ou indireta, em regime estatutário ou CLT, faz jus de licença sindical, conforme estabelece o artigo 84 de seu parágrafo único da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na forma a seguir. Parágrafo único. Será no mínimo de um e no máximo de 3 o número de dirigentes dos sindicatos com direito à licença sindical. Primeiro, número 1. O sindicato terá direito, além do mínimo, a mais de uma licença sindical a cada 1.500 filiados, observando o limite máximo estabelecido no caput deste parágrafo único. 2. O sindicato terá o direito, além do mínimo, mais uma licença sindical de cada 2 sindicatos filiados, observado o limite máximo estabelecido no caput deste parágrafo único. 3. O presidente do sindicato encaminhará à autoridade a que estiver vinculada à categoria a relação nominal dos dirigentes que deverão gozar de licença sindical, acompanhado de ata da eleição, que sufragar os respectivos nomes com o prazo de seus mandatos. Artigo 2º. Fica assegurado aos servidores licenciados a manutenção de todas as vantagens e benefícios que possuam, enquanto no exercício do cargo de provimento de que for titular, no período em que perdurar a licença, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, salvo pedido ou por justa causa. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Câmara Municipal de Bom Jesus do Apuana, 12 de dezembro de 2016, Ricardo Soares Aguiar, vereador. Convite aos amigos da Câmara Municipal de Bom Jesus do Apuana e vereadores, funcionários e ouvintes. Em nome do vereador Valdeir da Silva Crisóstomo, convidando os já citados
para a formatura de Luiz Paulo Borgatti Crisóstomo, para sua colação de grau, no Teatro Bradesco, dia 2 de 2017, às 20 horas, Avenida das Américas, 3900, Barra da Tijuca. Culto ecumênico, dia 3 de dezembro de 2017, 3 de fevereiro, perdão, de 2017, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora da Candelária, Praça Pio 5, Centro, Rio de Janeiro. Baile de formatura, dia 4 de fevereiro de 2017, às 23 horas, Rio Centro, Pavilhão 5, Avenida Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca. Convite. Centro Educacional Batista, 22 anos, ensinamento com valores eternos. Estamos felizes pelo sucesso de nossos alunos e temos o prazer de convidar a Vossa Senhoria e a família para o evento de encerramento do Grupo 6 da Educação Infantil, 3 de dezembro de 2016, horário 19 horas, local 1ª Igreja Batista de Bom Jesus do Apuana. Convite do Centro Educacional Batista. Temos o prazer de convidar a Vossa Senhoria e família para o evento de conclusão do 9º ano do ensino fundamental, dia 14 de dezembro de 2016, horário 19 horas, local Igreja Batista, Bom Jesus do Apuana. É o que consta da primeira secretaria, senhor presidente. Registro as presenças da imprensa escrita e falada, corredor polonês, do presidente do Sindiceb, Rogério Lima Araújo, demais personalidades da nossa sociedade. Hoje, nós teremos hoje a tribuna livre, requerida pelo presidente do Sindiceb. Porventura, algum colega vereador for usar a tribuna, que seja, por favor, breve. Requerimento depende da aprovação do plenário. Autoria de Hamilton Borges Alvarenga Neto. Tenho o prazer de apresentar essa Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação, moção de congratulação e aplauso ao jovem Eduardo Boechat Dutra, extensivo aos seus familiares pela sua brilhante conclusão do curso de Medicina ministrado pela UNIG, Universidade de Iguaçu. Justificativo lido pelo primeiro secretário, está em discussão. Coloco mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Da autoria do vereador Luciano. Requer através da mesa, ouvido plenário, ser votada moção de congratulação à doutora Luísa de Souza Melo, filho de José Luiz Melo e Vera Lúcia de Souza, morador da Rua Gonçalves da Silva, Altos, bairro Santa Rosa, pela recente conquista alcançada pela jovem médica, que conquistou 2 brilhantes vitórias em ser aprovada com louvor nos exames de concurso para ingresso da Aeronáutica e Marinha. Justificativa lida pelo primeiro secretário está em discussão. Coloco mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Luciano. Moção requer na forma regimental, ouvido plenário, seja votada moção de congratulações e aplausos à doutora Paula Martins Ribeiro Garcia, por ter concluído com garbo e brilhantismo o curso de Medicina ministrado pela UNIG. Justificativa lida pelo primeiro secretário está em discussão. Coloco mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Moacir. Tenho o prazer de apresentar essa Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação. Moção de congratulação e aplausos aos policiais militares, Capitão Sérgio Batista Viana Filho, Segundo Tenente Dione Santos de Souza, Subtenente Diego,
Primeiro Sargento Tasso Marinho, Primeiro Sargento Sandro Frias, Segundo Sargento Márcio Gomes Ramos, Segundo Sargento Marco Amorim Cerqueira, Segundo Sargento Roberto Oliveira Lima, Segundo Sargento Gildo Defante, Terceiro Sargento Jossando Dutra, Terceiro Sargento André Rodrigues, Cabo João Paulo, Cabo Maico e Soldado Luziene, pelo brilhantismo trabalho realizado na apreensão de armas no Morro do Calvário, Morro do Itabapuana, dia 30/11. Justificativa lido pelo primeiro secretário. Está em discussão. Coloco o mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também do vereador Moacir. Requerimento da diretora, ouvido plenário, seu expediente. Prefeita Municipal com cópia ao DR e a Secretaria de Obras. Sua distância seja retirado barro na pista da entrada de Carabuçu até a Fazenda Catavento. Justificativo lido pelo primeiro secretário. Está em discussão. Coloco o mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Valdeir, tenho o prazer de apresentar essa carta legislativa para apreciação, discussão e votação, mostrando congratulação e aplausos ao senhor João Deg Esporte pelo transcurso do seu aniversário, dia 13/2/2016. Justificativo lido pelo primeiro secretário. Está em discussão. Coloco o mesmo em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o requerimento, depende da aprovação do plenário. Não havendo ordem do dia, eu franqueio a palavra ao vereador Ricardo. Senhor presidente, colegas vereadores, corredor polonês, impresso escrito falado, comunidade que nos assiste através da TV Câmara, comunidade aqui presente. Minha vinda na tribuna hoje, senhor presidente. Aproveitando que o presidente do sindicato está aqui presente, mais um ano e os servidores públicos municipais sem um centavo de reajuste, né? Em 8 anos, apenas 9,99%. Vamos esperar que o próximo prefeito possa, pelo menos, dar uma alegria para esses servidores que estão lá aguardando, porque quando a gente fala que dinheiro, tem dinheiro, se souber administrar, vai ter dinheiro. Se não souber administrar, nunca vai ter dinheiro para dar reajuste ao servidor, nunca vai ter dinheiro para fazer nada. Estava olhando a licitação hoje, não entrei no mérito do processo, mas com relação à compra de peças de veículos da Secretaria de Saúde, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, que deveria ser bem pensado. Eu entendo que é uma forma de comprar de acordo com o que vai precisar, mais de R$1 milhão em peças de carros. Mas eu vejo ao mesmo tempo quem faz a relação ali e vai ser acompanhado, estava ali o acompanhamento de um servidor, coitado de servidor. Muitas vezes ele não sabe nem que ele vai estar ali para fiscalizar a entrega daquelas peças. Então, mas eu acredito ainda que isso vai se estender também, essa forma de burlar a lei e fazer licitações dessas formas que vinham acontecendo dentro do município, eu tenho certeza que vai continuar essa forma, essa maracutaia que é feita dentro de uma licitação, a fim de beneficiar aqueles que investem nas campanhas, aqueles que têm um dom, né, de conseguir aqueles esquemas dentro de qualquer governo. Eu acho que vai continuar. Eu entendo que isso aí vai ser muito difícil de estancar isso. Vai ter que ter um trabalho muito, muito grande para fiscalizar isso. Não só de peças de veículos, como combustível, medicamentos, materiais de construção, e a gente vai vendo ali valores e os empenhos. E a forma que sai, você já... tinha uma compra lá, exemplo, 10.074 centavos. Eu duvido que o sujeito comprou exato 10.074 centavos.
Os valores, ele é tipo assim, ó, eu preciso de 10 mil, tira a nota para mim de 10 mil que eu vou te pagar a nota. É mais ou menos assim que acontece. Mas esse trabalho, eu acho que é um trabalho que, né, tem mais uma equipe aí por fora trabalhando, na hora de entrar com as ações. Eu acredito que nós vamos ter o empenho também, a partir de agora também, dessa equipe, para que faça essas denúncias, porque já tem muita coisa aí para acontecer que a carta marcada, né? Ou se não é, já tem nego insinuando que é. Eu apenas estou falando aqui o que eu escuto. Eu escuto aí na rua. O que eu já estou escutando aí na rua. E pode, senhor presidente, é o que eu gosto sempre de deixar, porque nada que eu falei aqui, nesses 4 anos de mandatos aí, que vão se findar dia 31, nada que eu falei, eu não tiro ponto e vírgula, não, está aí, está registrado em ata. Se eu falei o que eu falei aqui nessa casa, está registrado em ata, pode pegar, usar ela o dia que precisar. Agora, o caminho não é esse. O caminho não é esse. E nós vamos precisar acompanhar isso de perto. Com certeza, eu não estou nessa casa, mas pode ter certeza que morto eu não estou, e tem muita gente aí atento também a essas situações. Aqueles caras que querem beneficiar, às vezes, o irmão, né, o investidor, o colega, tem essas formas de agraciar de qualquer forma. E a gente sabe. A gente não é bobo. Tem até os nomes ainda já. Não precisa nem falar, mas já tem nome. Não precisa ficar... Porque as pessoas às vezes acham, o cara está jogando o barro na parede para ver se cola. Não, tem até nome. Tem nome de empresa, tem CNPJ, tem nome né? Tem um monte de coisa. Então, tomara que isso não venha acontecer. Eu torço para que isso não venha acontecer. Porque o reflexo disso, primeiro, servidor público sem um centavo de reajuste. A comunidade pagando um preço alto das mazelas do que vem fazendo esse governo e que a gente não sabe onde isso vai parar. Então, vamos acreditar e dar aquele voto de confiança que tudo vai sair da melhor forma possível. A comunidade paga-se um preço caríssimo por, às vezes, achar que aquilo ali é a melhor forma de se resolver uma situação. Tomara que a gente não pague para ver, porque todo dia nós temos matéria dentro do nosso município, que é apreensão de drogas, prisão por determinados atos ilícitos, que a gente acompanha todos os dias dentro do noticiário. E isso aí é reflexo também de um mau governo que faz com que não tenha um esporte dentro do município. Aí nossos jovens têm que fazer o quê? Se não tem cultura, se não tem esporte, se não tem melhorias dentro da nossa comunidade, automaticamente vai sobrar as coisas erradas, e infelizmente os nossos jovens, alguns, né, que às vezes está em determinada situação, vai cair. Então, vamos aguardar que isso tudo possa acontecer de uma forma bem pensada a partir de agora, e até porque o reflexo político do que está aí no nosso país, eu acredito que atinge a classe quase toda, né? Então, fica uma situação constrangedora para todos. Também falar um pouco aqui sobre a situação dos contratados da Prefeitura e dos terceirizados. Nós estamos ainda aguardando, e a gente tem que esperar as coisas acontecerem, muitos boatos que a gente vai estar aguardando, mas nós temos sempre que lembrar que tem um TAC, né, que o nosso amigo lá falou TACO. O TACO tem lá assinado, a gente vai acompanhar de perto e ver da melhor forma possível como vai conduzir o próximo governo, vai conduzir essa situação de contratados, que parece que a senhora prefeita vai deixar para o próximo governo aí assumir essa decisão de mandar embora quem ele achar que deve.
e que também que isso não vire moeda de troca, como foi nesses 4 anos nessa casa, como sempre foi, né? Nessa casa. Vamos acompanhar, a gente está por dentro disso. Falando do TAC, nós falamos também um pouco do concurso público, que o concurso público, agora, no jornalzinho de 30 de novembro, ele vem aqui, e a gente vai acompanhar, isso mesmo a gente estando fora daqui, a gente vai acompanhar de perto, porque a gente sempre tem as informações que a gente precisa. O concurso, ele está praticamente inabilitando a empresa Gualipe, aquela Gualipe, velha Gualipe, e habilitando a INCP. E a gente vai acompanhar de perto, se precisar futuramente entrar com uma ação, sem problemas, não vai ter problema, com qualquer uma dessas firmas, ou com qualquer uma que for aventurar vir para Bom Jesus, fazer como esse governo fez aí nesses últimos 8 anos, pode ter certeza que vai ter alguém perto para acompanhar isso aí. Essa empresa Gualipe, ela tem ainda uma restrição, essa nova empresa, que é a INCP, não sei ainda, mas a gente já, a partir de agora, a gente já vai começar a fazer um levantamento, porque virou padrão. O cara tiver inabilitado, tiver uma condenação contra a empresa dele, meu amigo, ele está inabilitado a participar dentro em qualquer lugar no Brasil, não é no estado, não é esse ou naquele, não. Ele foi condenado lá, ele já está pronto ele já está inabilitado. Então, vamos aguardar também mais desenrolar para o ano de 2017, quem sabe, esse concurso público. Me deparei também com o Big Card com a folha de pagamento do cartão Big Card, que até agora não chegou em minhas mãos, mas eu queria dar uma olhada, porque foi informado que tinha funcionário ali, que nem era do quadro da prefeitura, se falava como funcionário, que nunca trabalhou na prefeitura e fazia parte da relação do Big Card. E eu peço o presidente dessa casa, mais uma vez, que possa me dar cópia desse cartão alimentação, que é o Big Card, para que a gente possa fazer uma análise mais profunda. Dá tempo ainda, até dia 31, 2017, 18, 20, não tem problema não. Dá tempo. Estou fazendo nada mesmo, estou desempregado e não tem nada para fazer mesmo, vamos perturbar alguém. Também, uma coisa que chamou atenção, e eu vim acompanhando, estava esperando as coisas acontecer, e me perguntaram ainda, como é que eu vou fazer na faculdade? Só falta 6 meses, já está até paga a faculdade lá, para acabar 6 meses lá. Acabar a faculdade, não tem nada para fazer mesmo, fica andando na rua o dia inteiro falando dos outros. Uma parte aí, por favor. Pois não, velho? Não, porque você acabou de falar aí agora. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui, que estão em suas residências, aonde que estiver, nos alcançando. Graças a Deus, que esteja tudo bem com todo mundo. Agora, só falar com você um negócio. Você falou que não vai estar fazendo nada. Mas, se você quiser um conselho que eu vou te dar, eu vou te dar. Pode. Vai passar uma receita? Não vou passar receita, não, porque eu não estou mexendo com esse negócio de receita, não. Você entendeu como? Eu vou te passar uma coisa que o Celso, há poucos dias, passou para nós. O que foi? Você está lembrado? Para a gente não ficar à toa? Você falou que vai ficar à toa, não sei o quê. Mas tem um negócio que você pode fazer. O Celso aí mesmo disse. Você poderia repetir para mim, Celso? Que um negócio, cada esquina aí, tem um negócio de talão, não sei o que é talão, de que é. Anotador de jogo do bicho? Que eu não mexo com isso, a minha não, área não é outra. Não, está dando cadeia lá muito mesmo. A minha área é salvar a vida. Não é botar coisa ruim na vida, não. Você entendeu? Não, isso tem da então, cadeia. Então, eu estou fora. A não ser que legalizar lá embaixo. Mas isso aí você não vai ficar à toa. Tem um talãozinho aí, porque você dá para... Não. Eu nem sei quantos bichos tem nesse troço. Você entendeu como? Não, isso tem da... Não quero nem saber. Tem da zebra, dá zebra. Tem zebra? Dá zebra. Não tem tem zebra não, mas dá zebra. Não é que é estranho, não.
Mas ficar sem serviço não fica, não. Ah, não, mas eu já Você estou... entendeu como? Esse não, esse não dá para mim, não. Você já pode botando lenha na fogueira de uma vez, você está entendendo como? Que você está com o coração valente, que você é novo, você vai chegar lá. Tá bom, obrigado, Que Salim. Deus te proteja, que proteja todos nós aqui. Isso é só para abaixar um pouco o fogo nosso. Aí dá para abaixar. Animar um pouquinho o ambiente para não ficar tão triste. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela parte. E aí, senhor presidente, com relação a esse jornal, que chama atenção uma licitação, que na época foi R$240 mil. E eu, fazendo as contas lá, eu chegava a um valor de 60. E até falei aqui, que de 60 poderia gastar até 80 mil. E aí, na época, ficou e querendo fazer, a gente esperando para fazer. É aí que eu falo que o nosso trabalho não foi perdido, não, vereador Celso. Nosso trabalho de oposição aqui nessa casa não foi perdido. Nós trabalhamos muito, né, nas comissões que nós fizemos parte, no voto contra, seja de qual forma que nós ficamos aqui de posição nessa casa, mas sempre coerente com as coisas certas. E aí, o que aconteceu? E veio se amarrando. Já tem mais de ano que essa licitação, ela vem, e a gente batendo, e sempre cobrando, e sempre tinha uma pessoa que eu cobrava e falava assim, rapaz, mas vocês vai meter a caneta? E o cara sempre com o pé atrás, né? Mas e aí? Eu falei, mete a caneta, vai meter a caneta lá, nós vamos denunciar aqui. E agora ela foi anulada. Anular o processo licitatório, protocolado, tal, que originou a chamada pública tal, cujo objeto é credenciamento de serviço. Entendeu? E aí vem uma parte que houve o cancelamento dessa licitação, porque ia ser pego lá na frente. Pode ter certeza, ia ser pego lá na frente. Tem coisa que pode aguardar que as coisas vão acontecer. Então, por isso que a gente, automaticamente, a gente vem alertando, igual a gente vinha falando aqui, e agora foi anulado. Foi anulado porque, se acontecesse isso, automaticamente, isso iria vir à tona. Poderia demorar, mas ia vir à tona. Outra coisa que chamou atenção, chama atenção, uma empresa que sai para atender o PELC, vem lá de Belo Horizonte para vender R$ 1.528,44 de material. Tomara que essa empresa, porque é numa avenida de Belo Horizonte, sala 315, já deve ficar no terceiro andar. Se for material esportivo, uma sala, chama atenção. E outra coisa que chama atenção também é a quadra da usina Santa Isabel, que o Moacir já até colocou o nome, né, vereador Moacir, do pai do Jailton. Foi licitado em 231 mil, estava em 402, não tinha nem o projeto dentro o tamanho da quadra, se teria vestiário, se teria arquibancada, nós não sabemos nem o tamanho dessa quadra, não tem nada dentro do projeto. E foi licitado, era 402, não tinha nada, ganhou um catem aqui lá da casa do Caixa Prego, que pareceu ir, não sei nem onde é que esse catem, pareceu e ganhou por 231. Resta saber agora como é que vai ser essa quadra, se vai sair essa quadra, como é que vai ser essa quadra. Né? Mas votaram aqui, não tem nada dentro do projeto. Então, a gente tem que ficar atento a umas coisas dessas, porque futuramente isso vai trazer um transtorno, tanto para a empresa, como aqueles que, às vezes, querem se beneficiar de alguma forma e acaba caindo. E, no mais, senhor presidente, agradecer mais uma vez aqui essa casa, aos funcionários dessa casa, pelo tratamento que pôde me atender nessa casa, todos eles, desde do cafezinho, na entrada, agradecer a todos. Se eu for falar nome aqui agora, eu posso esquecer o nome de alguém, e eu acho que seria injusto. Todos os funcionários dessa casa, que sempre me acolheu bem nessa casa, sempre me atendeu, sempre brigando, né? A gente sempre gritando aqui dentro dessa casa, dando uns tapas acima de brincadeira, com todo respeito a cada um de vocês, né? Também o pessoal da TV Câmara, que sempre atendeu, que também, considero como se fosse um funcionário dessa casa, que sempre atendeu a gente bem, um serviço muito bem prestado a essa casa, ao Corredor Polonês,
que sempre esteve aqui dando força para que a gente pudesse fazer um trabalho diferenciado, aos colegas vereadores. Lógico que a gente não agrada todo mundo, mas que a gente ganhe experiência, e esses 4 anos foi um ganho de experiência muito grande, porque quando a gente sai, a gente acha que perde, a gente acha que o mundo acabou, e não é assim. A gente tem que levantar a cabeça que tem coisa muito melhor, a gente tem que estar preparado para ganhar ou para perder, a gente tem que ficar preparado, mas sempre agradecer, pedir desculpa aos colegas vereadores, porque às vezes a gente sai aqui fora um pouquinho, mas no debate, no calor do debate, a gente sempre sai fora um pouquinho, mas se eu desagradei alguém, eu peço desculpa, e a comunidade lá fora, que também sempre nos assiste através da TV Câmara, agradecer a todos vocês pelo apoio, os funcionários também, com o sindicato, que sempre deu apoio ao mandato nosso aqui nessa casa, e pedir a Deus que ilumine a cada um, não só a mim, mas a cada um de vocês, tanto os que vão ficar aqui nessa casa e fazer aí mais um mandato, que Deus possa abençoar o mandato de vocês, dê experiência, sabedoria a vocês, a cada um de vocês, que vocês tenham discernimento para saber o que é o certo e o que é o errado, porque cada um de nós aqui, nós temos nossos filhos e podemos deixar isso de experiência, um exemplo para os nossos filhos. E mais, muito obrigado a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Eu encaminho ao jurídico, bem como as comissões competentes, os projetos do Executivo 167, 168, 169 e 170. Também o projeto de lei indicativo número 01, do vereador Ricardo. Sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a sessão, ficando aberta, então, a tribuna livre para o presidente do Sindicerve, Rogério Lima Araújo, conforme pleito feito pelo mesmo e aprovado e deferido por essa mesa. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente a oportunidade que o senhor está dando, até para a gente tentar, de uma forma rápida e breve, até porque as pessoas também precisam descansar e a luta é imensa, né? Fazer um resumo rápido do que foi a luta do sindicato durante esses 8 anos, né? Principalmente nas questões que atacaram demais o funcionalismo, o enfrentamento que a gente teve ao governo, e fazer uma ratificação da nossa pauta de reivindicação que a gente vai ter que manter aí com o futuro governo. Primeiramente, senhor presidente, eu queria até dedicar a essa participação a uma companheira da usina, a Zete, que faleceu hoje. Isso mostra que, do mesmo jeito que a gente está vivo, amanhã a gente pode não estar mais aqui, então a gente tem que viver hoje, respeitando, claro, as pessoas, a gente tem que viver intensamente, de uma forma soberana, e principalmente fazendo se respeitar os nossos direitos conquistados em lei, que muitas vezes, vamos dizer assim, no seu setor de serviço, a pessoa simplesmente é perseguida e muitas vezes é massacrada porque não tem o conhecimento dos seus direitos. Então, a gente tem que estar sempre brigando por isso e lutando por isso. Eu queria... Primeiramente, eu fui pego de surpresa pelo projeto de lei do vereador Ricardo, né? Se bem que a gente sempre conversou sobre isso. Esse projeto de lei, ele é bastante interessante, não só por mim, que estou à frente do sindicato, mas qualquer outro presidente que venha estar à frente lá da entidade que vem representando de uma forma digna o trabalhador de Bom Jesus. Para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, até lembrando sobre essa servidora, agora que eu acabei de citar, que faleceu,
quando nós tivemos a audiência dela lá na Justiça do Trabalho, simplesmente ela se mostrou apavorada de estar perante a um juiz, o vereador Carlos Ney, porque não é acostumada com aquilo, não é acostumada com isso. Eu lembro, foi em 2015, ano passado, eu estava numa audiência pública sobre da saúde, né? E eu não podia sair, que eu tinha uma pauta para apresentar nessa audiência. Foi na terceira idade, no auditório da terceira idade. E existia, no mesmo horário, uma audiência de um outro servidor lá na Justiça do Trabalho. E a nossa secretária ligando e falando que eu ia perder o horário, e eu falando com ela para o doutor Bruno acompanhar esse servidor, mas o servidor simplesmente ele falou que só ia se eu fosse. Tipo assim, a confiança que tem no nosso trabalho. Então, gente, estar à frente do sindicato, principalmente quando a gente pega um governo e uma situação totalmente adversa, é uma luta muito séria. Estar ali, sinceramente, eu acho que eu estaria bem melhor, vamos dizer assim, de saúde, se eu estivesse fora do sindicato. Eu não estou reclamando. Eu sei que funciona dessa forma. E eu encaro as consequências. Só que, gente, tem mais de um ano que eu não recebo meu pagamento. Simplesmente porque a prefeita não quer pagar, não quis pagar. Aí as pessoas falam, mas é direito? É. E esse governo respeita as leis? Esse governo respeita o direito? Então, de repente, essa lei, que eu digo, apesar de eu já ter conversado com o vereador Ricardo, essa lei que foi apresentada, esse projeto de lei que foi apresentado hoje, pode ser de grande valia para o, vamos dizer assim, para o sindicato futuramente. Até fazendo um resumo aqui de tudo que aconteceu nesses últimos anos, senhor presidente, falando a questão do concurso público, o vereador Ricardo, ele bem lembra que, em 2013, naquelas audiências que nós participamos lá na Justiça do Trabalho, quando foi formalizado o TAC 31, o companheiro ali falou até de uma forma engraçada, né? De repente, até um taco mesmo que a prefeita usa para poder ficar batendo nos outros, perseguindo os outros, né? Nós apresentamos uma proposta que foi o parágrafo único do TAC, que diz o seguinte: o afastamento dos trabalhadores contratados temporariamente poderá ocorrer gradativamente à medida que forem sendo empossados os servidores aprovados no concurso público. Então, o que quer dizer, o que nós tentamos com isso na época? Evitar que a prefeita ficasse perseguindo, principalmente as pessoas que fizeram o processo seletivo, porque existia uma certa perseguição, principalmente no setor da saúde, a alguns funcionários do processo seletivo que não votaram em 2012 numa determinada candidata. E existiu essa perseguição. Então, nós propomos esse parágrafo para que essas pessoas pudessem, de uma certa forma, trabalhar tranquilo até a realização do concurso. Só que isso foi em 2013. E hoje, eu não sei o que a prefeita apresentou dentro do TAC, até porque eu estive na Justiça do Trabalho para poder ver o que foi apresentado, a última documentação enviada pelo Executivo, e eles colocaram lá uma maçaroca de papel de mais de 1000 folhas. Então, todos sabem disso, que tem que esperar essa papelada virar volume para depois a gente ter acesso e ver o que a prefeita entranhou na ação civil pública do concurso. Mas, nessa questão, explicar para algumas pessoas que insistem em dizer que o sindicato persegue o contratado. A gente não persegue o contratado, a gente apenas pede para fazer o concurso, que é o correto. A lei diz isso. A Constituição diz que investidura em cargo público só através de concurso. Então, a gente está pedindo apenas que o Executivo cumpra o que está na lei. Ademais, senhor presidente, o senhor lembra, quando tramitou nessa casa o cartão alimentação, o sindicato atravessou requerimentos, e eu já apresentei isso aqui, em que a gente solicitou que não só os contratados, como o pessoal do processo seletivo, mas também
os contratados da época da Angemar fizessem jus ao cartão alimentação. Porque a gente sabe que você está efetivo numa prefeitura, com um governo carrasco igual a esse, já é complicado, imagine quando você está contratado. Então, não existe essa questão de que o sindicato está ali militando contra as contratações. A gente acha errado, sim, a forma como se contrata, além de que a gente sabe a existência de um TAC que tem que se realizar o concurso. O primeiro acordo que a prefeita assinou para poder, vamos dizer assim, prorrogar o prazo dessa obrigação de fazer o concurso foi 18 de fevereiro de 2009, gente. Olha o tempo que se tem em que vem, vamos dizer, enrolando e não realiza o concurso. Falar bem rápido aqui sobre a questão de abono permanente, progressão funcional e outros direitos. Nós temos hoje em curso, como eu já repeti, já falei, vou repetir, mais de 300 ações de abono permanente. Dessas 300 ações, nós já conseguimos recuperar o abono permanente de mais de 70 pessoas. Só que a administração, apesar da prefeita ter dito um dia que era só o servidor entrar com a reclamação trabalhista, que ela não ia recorrer, em cada processo, a administração apresenta, às vezes, mais de 10 recursos, e alguns deles protelatórios. E isso vai, vamos dizer assim, empurrando com a barriga o direito que é do servidor. Existe, sim, aquele servidor que perdeu o direito na justiça. Mas o vereador Celso e o vereador Ricardo estavam presentes quando, em 2014, naquele curto período que o prefeito eleito Roberto Tatu esteve à frente da prefeitura, ele assinou uma ata lá no sindicato, se comprometendo a estudar a possibilidade de pagar esse retroativo e a gente iria tirar da justiça. O vereador Léo, não sei se participou, o vereador Ricardo e o vereador Celso estavam lá. Então, é claro que a gente vai estar cobrando isso, mas a gente vai estar cobrando, vamos dizer, não na questão de estar enfrentando o próximo governo, só que é um direito nosso, e a gente não pode abrir mão desse direito, não importa qualquer que seja o governo. E até, vereador Moacir, relembrando que o senhor costuma brincar comigo, tipo assim, se eu vou continuar com o mesmo empenho, a mesma garra, o mesmo enfrentamento ao governo, se for preciso, eu vou continuar. Então, não é uma pauta minha, não é uma reivindicação minha, do presidente do sindicato, é uma reivindicação da coletividade, é uma reivindicação do funcionalismo. E a gente precisa estar brigando por isso. Outra coisa que a gente conseguiu manter viva e também faz parte da nossa pauta de negociação, vou consertar aqui, é a progressão funcional, senhor presidente, que muito bem fez o vereador Carlos Ney, no começo de 2013, apresentou um requerimento pedindo à prefeita que olhasse essa questão da progressão funcional. Essa progressão funcional ela está no artigo 33 da 584, é um direito nosso, é direito reconhecido em lei, só que esse governo não quer pagar, simplesmente não quis pagar. Aí nós entramos com mandato de segurança, entramos com outras ações, e nós conseguimos ganhar, até em última instância, o Ministério Público deu parecer favorável, só que a administração entrou com um recurso de reconsideração, vamos dizer assim, reexame necessário. Voltou para o TRE e teve um desembargador que deu o contrário. E até uma denúncia que eu vou fazer aqui agora, que nesse período que houve essa tramitação, teve um ex-secretário que falou que tinha suprimido, eu acho que lá